quero partilhar com você hoje uma estratégia bíblica para o teu negócio. E o nosso versículo de hoje tem tudo a ver com aquilo que o Décio falou sobre o agricultor. E diz assim em Atos 20:35: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Faz esse exercício comigo, repete isso: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você concorda com esta frase? Veja como isso é interessante. Dar é sempre melhor. Porque todas as vezes que você dá algo a alguém, você espera uma reação. E você espera uma reação positiva. E a pessoa que recebe aquilo, ela, quando é uma coisa que vale a pena, quando é uma coisa digna, quando é uma coisa que a agrada, realmente a fisionomia da pessoa já é o seu prêmio. Não é assim? Você já deu um anel de brilhante para sua esposa? Se você não deu, como você vai saber a cara dela? Você já deu uma bolsa Louis Vuitton para sua esposa? Não precisa tanto, mas uma bolsa ela já vai ficar feliz. É ou não é verdade? Você já deu um MacBook Pro 2.8 para o teu esposo? Como é que você vai saber a fisionomia dele? Então vamos diminuir um pouquinho. Um iPhone 6 Plus. Você já fez esse investimento na vida do teu marido? Tá aí, fica a dica. É interessante, a gente costuma brincar que o presente ou o brinquedo das mulheres são vários e o dos homens são poucos, não é verdade? Mas os dos homens são um pouquinho mais caros. São os eletrônicos, são os carros, são as motos, enfim. Mas é interessante, faça esse exercício. E eu costumo fazer isso com certo marketing. Eu costumo dizer para as pessoas sempre isso. O importante não é o presente, o que tem dentro. Se a caixa for bonita, você já vai ficar, uau, o que tem aqui dentro? Então, lá em casa, quando eu vou fazer um bife, eu pego um alecrim, um tomilho, um salzinho diferente, faço aquele tempero, queimo antes para dar cheiro. Nada mais é do que uma carninha frita. A esposa cozinha todo dia e ninguém acha nada, mas quando o pai cozinha à noite e faz um bife frito, nossa, pai, que maravilha. Mas é a publicidade, meu amigo. É a publicidade no dar. Você já viu que o ovo de pato é muito maior do que o da galinha, da pata, não é? Mas a pata não faz nada e a galinha berra para chuchu. Então, todo mundo sabe o que ela botou. E este é um conceito, meu amigo, bíblico, não a publicidade, o dar. Aproveitando o conceito do agricultor, isto é uma lei espiritual. Você colhe o que planta. Não tem outra forma. É assim que funciona o mundo. Se você planta feijão, você colhe feijão. Se você planta milho, você colhe milho. Se você planta relacionamentos, você vai colher relacionamentos. Se você planta brigas, você vai colher solidão. Então, esta é uma lei espiritual, extremamente necessária para o mundo dos negócios nos dias de hoje. Quantas vezes você já ouviu falar, é um jargão até moderno, na relação ganha-ganha? Mas, conforme estava aqui falando o Décio, o caçador, ele nunca é ganha-ganha, ele é ganha só para ele.
Esses dias eu fui negociar com um cara de uma empresa, ele é bastante conhecido, e aí eu estava conversando com outro, pegando umas referências, e ele disse para mim, não, aquele cara lá, ele só faz negócio quando é bom para os dois. Que bom. Não, para os dois irmãos. Do lado de lá, entendeu? Não existe mais no mundo atual espaço para esse tipo de pessoa, e você precisa aprender a dar. E por que você precisa aprender a dar, a doar, a partilhar? Porque se você não fizer isto, você não acha espaço. Se você quiser tudo para você, você não terá espaço. E você precisa aprender com a Bíblia que é muito melhor dar do que receber. Você já se colocou na posição de uma pessoa que fica no farol do trânsito pedindo? Ou numa pessoa que está muitas vezes na farmácia ou em algum lugar pedindo alguma coisa para alguém? Ou você já se colocou na posição daquele familiar chato que quando você chega, ele está sempre pedindo alguma coisa? Na realidade, meu amigo, o pedir é humilhante. Mas quando você se doutrina, se treina a dar, as pessoas já te olham de uma forma diferente. É interessante isso. Lá em casa, eu venho de uma família de 9 irmãos, eu era o mais novo, sou o mais novo, e eles sempre me brincaram, meu apelido era Onassis, porque eles sempre disseram que eu gostava de coisa boa, só coisa boa. É verdade, é bom ter coisa boa, você não acha? Paulo diz, aprendi a viver na fartura e aprendi a passar necessidade. Você conhece a frase de Paulo? Ele diz lá nas cartas dele. Eu só complementei, me dei melhor na fartura. Ou você não? Agora, meu querido, para você ter fartura, você precisa aprender a distribuir. E isto é uma cultura de vida. E eu tinha esse apelido, conforme eu estava dizendo, ele era um estigma. E mesmo nos momentos de crise da minha vida, quando eu estava vendendo um almoço para comprar janta, que coisa horrível essa frase, né? Esta frase é horrível. Tem algumas outras que eu estava escutando esses dias, que algumas pessoas que têm o pensamento de pobre. E, por favor, não ache que eu estou sendo soberbo, orgulhoso. Não, eu estou simplesmente sendo pejorativo. Diz que quando você ajunta o resto de 4 garrafas PET de Guaraná na mesma para o dia seguinte, a coisa ficou preta. E ainda mais quando é Guaraná Maracanã. Ou quando você coloca o Bombril no rádio, na antena, para ele pegar melhor, nos dias de hoje. É terrível. Né? Eu não acredito nisso, mas o cara que eu estava escutando disse que tem gente que usa a cueca dos 2 lados para lavar depois. Eu acho que não é verdade. Ou, muitas vezes você chega em casa de noite, a esposa está lá, fez a janta, está tudo maravilhoso, mas você coloca aquela camisa furada da campanha eleitoral do ano seguinte. São algumas coisas, meu querido, que são cultura. Cultura de uma vida. Eu não esqueci do Onassis, eu vou voltar lá. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele me disse assim, sabe, ele estava pedindo um conselho para a compra de um carro. E ele estava dizendo assim, não, eu estou comprando um carro assim, assado, ele tem ar-condicionado, tem direção, ele tem luz de ré, luz de frente, ele tem isso, ele tem aquilo, e tinha tudo o carro. E eu estou pagando 50 mil reais. Eu falei, uau. E que carro é? É um Gol 1000. Eu falei, meu amigo, calma lá.
Você vai comprar um Gol 1000 com tudo completo. A hora que você for vender esse carro, quanto você vai receber? E mais, quando você tiver com todos os equipamentos ligados e você quiser passar um carro a 80 por hora, ele não vai passar. Não. Ô, pastor, mas na minha cidade só se compra carro 1000. Minha família só se compra carro 1000. Eu só compro carro 1000. Eu tenho dinheiro, mas meu amigo, compra um custo-benefício melhor. Não, só compro carro 1000. É uma raiz, é uma cultura, é uma doutrina, é um costume que vai impregnando a nossa vida e a gente acha que está fazendo economia. A gente acha que está fazendo a coisa certa, mas na realidade nós estamos caminhando no lado oposto. E assim é cuidar. Por quê? Porque quando você tem uma cultura de pedir, de querer para você, do caçador, quando você tem uma cultura somente de olhar para o teu umbigo, as coisas que são importantes para você, aquilo vira um meio de vida e você então não consegue ser doador, você não consegue partilhar as coisas que você tem, você não consegue agradar as outras pessoas, você não consegue distribuir aquilo que você está ganhando a mais. E aí, meu amigo, como as pessoas vão te ver? Eu estava brincando do Onassis porque eu estava numa fase difícil da minha vida e às vezes eu ia num determinado lugar, alguns sabem, eu sou empresário hoje, sempre fui empresário, mas também sou pastor. E o pastor, quando você é convidado para ir em algum lugar para pregar, as pessoas às vezes te dão uma oferta, te dão um presente. E aí eu chegava nos lugares e as pessoas tinham medo de me dar uma oferta. Eu estava gemendo por causa daquele cinquentão. Eu não tinha o dinheiro para gasolina para voltar, mas eles olhavam para mim, não, esse cara é muito rico. Não vou dar nada para ele. Se eu der cinquentão para ele, ele vai... eu tenho vergonha de dar isso para ele. Mas porque era a fama ou era a cultura? E o que eu quero dizer com isso, meu amigo? Antigamente eu ficava muito chateado com essa questão. Hoje eu me alegro com isso, não tem problema, meu querido. Me ache rico mesmo, por sinal, me ache milionário. Porque a Bíblia diz que os ricos não entram no reino do céu, mas não fala nada dos milionários. Então o milionário entra no reino do céu, eu quero ser milionário. Agora, meu amigo, você viu o Warren Buffett? Que tem uma fortuna de 48 bilhões de dólares e ele em vida já doou 40, porque ele disse que não vai deixar 48 para os seus filhos, ele só deixou 8 bilhões de dólares de herança para os seus filhos e doou 40. 40 ou 48 para a criançada não ia fazer diferença, mas o cara doou 40 em vida. Isto é um princípio bíblico. Se você não aprende a doar algo para os teus colaboradores, para os teus parceiros, para os teus funcionários, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não aprende a dar algo para os teus clientes, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não aprende a criar uma relação verdadeiramente de ganha-ganha, no qual você não está disposto a brigar pelas migalhas, mas você está disposto a partilhar o bolo, você não chegará a lugar nenhum. Agora, isso é uma cultura na nossa vida, na vida do brasileiro, sabe por quê? Porque nós somos colonizados assim. Os europeus vinham para cá e davam espelhinho para os índios, e os índios estavam lá esperando os espelhinhos e levavam para o Brasil. Você sabe que é assim. E eles ficavam esperando, depois vinham os espelhinhos, depois vinham as bebidas, e depois vinha. Era sempre, nós sempre fomos doutrinados a receber algo de presente. Hoje nós ficamos bravos muitas vezes com a nossa cultura do Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional nada mais é do que uma amostra da nossa sociedade. E eles também querem receber e estão sempre recebendo algo em troca. A gente fica bravo com isso, mas qual foi a vez que você recusou se beneficiar em detrimento do outro? Ah, muitas vezes ninguém está vendo. Aí a gente fica bravo. Já foi? Já acabou meu tempo.
Não dá para você ser doador? Um pouquinho a mais? Então, nós não podemos discriminar muitas vezes, porque nós somos assim, faz parte da nossa cultura. A gente chama um amigo para nos ajudar muitas vezes. Vamos supor, você está lá fazendo a sua construção e você chama um pedreiro para te ajudar naquela parede. E o cara deixa um dia de trabalho para fazer o dele, para fazer o seu. E quando ele vai embora, você vira e fala, muito obrigado, ou dá um prato de comida. Mas, meu amigo, ele deixou de ganhar o dia dele para trabalhar para você. Que amigo você está sendo? Que amigo você está sendo? Mas é cultura, é a cultura do Gerson de levar vantagem. Nós, cada um tem um talento. E você precisa aprender a valorizar o talento do outro para você ter o seu talento valorizado. Porque se você não der, não semear, você não vai colher. E nós, muitas vezes, agimos. Ah, mas o cara não gastou nada, ele só gastou a cabeça. Não é a cabeça o talento dele? Às vezes você chama o teu colega para fazer a declaração de imposto de renda para você, e você não pergunta quanto é. Não, mas ele faz, ele está fazendo, ele sabe, é facinho. Mas por que ele sabe e você não? Então, é uma cultura. Você não quer, nós como brasileiros, muitas vezes, nós somos doutrinados a reter. Agora Deus, meu amigo, Ele já começou o negócio dando. Já fez a terra, já criou tudo, deixou tudo bonito, falou para o homem, domina aí, manda no pedaço. Depois o homem pecou, veio Deus de novo, falou, vou resolver a parada, já deu seu filho, era o melhor que ele tinha. E já resolveu a parada. Mas nós precisamos aprender com isso. E não há espaço no mercado, no mundo moderno, para murrinha, mão de vaca, pessoas que não reconhecem o talento do outro, usurários, pessoas que fazem os outros trabalharem de graça para você, que paga salário de fome, que não valoriza o colega, mesmo que seja teu amigo, não valoriza. Acha que o cara não, ele não gastou nada, mas o cara deixa de trabalhar para te servir. E você não pergunta quanto é? Às vezes, meu querido, e a gente na igreja, a gente acaba vivendo muito isso, porque a igreja é uma comunidade, né? E é o irmão, né? Então, o irmão está sempre a serviço. Aí, na igreja tem aqueles que têm o coração bom, realmente, que são doadores, e tem aqueles que só pedem. Não é porque são maus, mas é por causa da nossa cultura. E o que eu quero, qual é o gancho que eu quero pegar da ministração do Décio, do agricultor e do caçador? É exatamente isso. O agricultor está sempre semeando. E, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Não importa o valor que você semeia ou presente, o valor do presente que você dá. O que importa é reconhecer o talento do outro. Porque quando você faz isso, o seu talento é reconhecido. A sua empresa é reconhecida. O seu negócio é reconhecido. Você, como relacionamento no seu network, você é reconhecido. Como você é reconhecido hoje na sua família, na sua empresa, na roda onde você está? Como uma pessoa doadora, que acrescenta na vida dos outros, seja tempo, seja dinheiro, seja o lanche, seja uma palavra, seja uma mentoria, ou você é reconhecido como um muquirana, um mão de vaca, um egoísta? Qual terá chance de ter mais sucesso? Fica de pé. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Esse assunto está muito em pauta. Essa semana nós tivemos na nossa reunião, o assunto era generosidade. E foi muito interessante, porque nós descobrimos que isso é uma cultura. Você precisa se doutrinar, se treinar a dar. Comece fazendo isso e você vai ver que o pensamento de pobreza da sua cabeça some. Sabe por quê? Por que você não quer dar? Porque você tem medo de te faltar. E se você tem medo de te faltar, ou é falta de fé, ou é insegurança, de que você não tem capacidade para ganhar novamente, o que é? Então, todas as vezes que você tem a segurança para partilhar algo que você tem segurança para saber que você vai multiplicar a tua semente, que você vai ganhar de novo. E mais, Deus vai te abençoar. Fecha os teus olhos. Se você puder, espalme as tuas mãos para frente. Pai, nós sabemos como é difícil ter um coração doador. Sabemos como é difícil, Pai, muitas vezes, porque a gente acha que é tão difícil ganhar. E realmente o Senhor nos ensina a cuidar dos nossos bens de maneira sábia, coerente, diligentemente. Mas o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, é que o Senhor nos dê um coração generoso, um coração sábio, que sabe o que pode partilhar, sabe da sua obrigação de reconhecer, sabe, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor diz na tua palavra que aquele que dá aos pobres empresta a ti, e sabe que a semente vai germinar, e que quando nós plantamos um grão, como o de milho, nasce um pé, muitas espigas, e cada espiga tem por volta de 300 grãos, e um pé tem por volta de 12 espigas. A multiplicação, ela é exponencial. Mas, Senhor, nós somos ensinados de maneira diferente. Nós somos ensinados pela nossa cultura, pelos nossos antepassados, avós, bisavós, tataravós. Nós somos ensinados uma cultura de pedir e não uma cultura de dar. Mas, Pai, no Teu reino não é assim. E nós, como empreendedores, Senhor, cristãos, poderosos em Ti, precisamos aprender a cultura dos céus. E na cultura dos céus, Senhor, diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por isso eu te peço nesta noite, abençoa as nossas mãos, as nossas mentes, para que tenhamos uma cultura de doadores, e para que tenhamos mãos que abençoem ao próximo, aqueles que estão ao nosso redor, e ao mesmo tempo, Senhor, mãos prósperas, que conforme diz a Tua palavra, onde nós as impusermos, prosperará. E é isso que nós te pedimos nesta noite, é isto que eu declaro sobre o Teu povo. Aonde você colocar as tuas mãos, prosperará em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. E se você pode, aplauda o Senhor.